para todos vocês. Eu estou aqui, meu nome é Ana Iralina Carvalho Nunes. Eu estou aqui para compartilhar. Eu estou produzindo algo que eu considero assim um tanto quanto inédito. Eu estou fazendo um compartilhamento gradual da minha pesquisa intitulada Online e Offline, processo de atualização dos dois mundos a partir das interações sociais nos games mobile do gênero Battle Royale. O que é um game mobile? É um game que está disponível para jogar em celular. E Battle Royale é um estilo que é originário de um livro best-seller japonês com o mesmo título, Battle Royale, e pelo que tudo indica, essa obra inspirou o filme Jogos Vorazes, que também é bastante violento. Então, o que são os jogos do gênero Battle Royale? São jogos em que se mata. Eu optei, pelo menos inicialmente, de trabalhar com o Free Fire, que tem sido considerado o jogo mais baixado no Brasil. E segundo pesquisa do segundo trimestre de 2020, naquele segundo semestre, no mundo, eram 100 milhões de usuários online diariamente. Então, quando tem tantas pessoas ao mesmo tempo no espaço, você supõe que ali esteja acontecendo algo significativo, digno de estudo. Então eu venho trazer aqui para vocês uma primeira contribuição, eu venho dizer o que me inspirou a estudar esses games, especialmente o Free Fire. Então foram dois fatores. Em primeiro lugar, minha atuação enquanto professora, ao perceber os assuntos dos alunos, mesmo dentro de sala de aula, isso não é novidade, todo mundo que dá aula sabe que o professor e a professora tem que ficar observando, porque os alunos colocam o celular dentro do livro, dentro do caderno e ficam conversando, nem sempre jogando, porque essas comunidades virtuais do jogo, elas têm grupos no WhatsApp e os alunos muitas vezes ficam conversando sobre o jogo, né? E eu não sou o tipo de pessoa que briga. Eu quero compreender para dialogar. Talvez a minha formação em filosofia tenha me possibilitado o desenvolvimento desse tipo de atitude, de diálogo. Muitas vezes na sala de professores, os comentários eram de que alguns alunos estavam dormindo durante a aula, porque geralmente muitos gostam de jogar durante a madrugada, né? E esse assunto gera uma demonização dos jogos, né? Como se os games fossem capazes por si só de gerar violência, de causar indisciplina, talvez seja uma indisciplina, já seja do próprio adolescente, do próprio aluno, né? E eu não estou aqui para trazer soluções, eu estou aqui para trazer elementos e para suscitar reflexões. E o segundo elemento foram as próprias relações familiares, né? Eu comecei a observar que em festividades que reuniam a família, as crianças e até os próprios adultos, né? Interessante, a maioria do sexo masculino, eles riam, conversavam, mas não entre si, todos sentados no mesmo espaço, todos na sala, cada um conversando com o olho no seu smartphone. Então, um tipo de relações sociais totalmente diferentes, e eu me vi diante de uma situação, não uma vez, nem duas, várias vezes, em que havia várias pessoas na casa, na sala, e eu estava presente, eu havia me tornado totalmente invisível. Nada que eu falasse, simplesmente ninguém me escutava. E eu não poderia dizer que eles estavam isolados socialmente, não. Eles estavam isolados socialmente, falando no aspecto físico, mas eles estavam interagindo intensamente, inclusive eu escutava a voz dos que falavam do outro lado. E tudo que eu falasse ali, ele era ouvido por quem estava lá também, né? Não havia uma interação intensa, só que dentro dessa interação eu me tornei totalmente invisível. E isso tudo me despertou. Eu não gosto de julgar, não gosto de demonizar, não gosto de brigar, e
eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né? E aí eu achei uma importante referência e eu adquiri o livro, esse livro aqui, é o Homo Ludens, do Huizinga. Eu comprei da editora Perspectiva, edição de 2018. Mas a obra originalmente foi escrita em 1938. Huizinga é um historiador holandês. Ele percorreu várias áreas, vários estudos, mas ele é uma importante referência na história da cultura moderna, na cultura contemporânea. Embora ele tenha estudos mais sobre antiguidade, sobre Idade Média. E esse livro dele, o Homo Ludens, é um livro, embora tenha sido escrito em 1938, ele é atualíssimo e vem sendo considerado um importante aporte teórico para quem está estudando os games, né? Então, logo no prefácio desse livro, o Huizinga já traz esse interesse, o que ele considera, o que é o jogo para ele, né? Então ele traz no prefácio a seguinte citação: já há muitos anos que vem crescendo em mim a convicção de que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve. É possível encontrar indícios dessa opinião em minhas obras desde 1903. Então, em sua obra, o Huizinga deixa claro que o jogo é o elemento primordial de formação da cultura humana, nos levando a refletir sobre a forma como o jogo está presente na política, está presente no amor, tanto na parte da conquista como na parte da convivência cotidiana, como o jogo faz parte disso tudo. Na guerra, na literatura, enfim, todos os empreendimentos humanos, o jogo está presente. Então, a partir da observação desses dois fatores, tanto da sala de aula quanto das relações familiares, isso aliado à leitura do Homo Ludens, isso me levou a refletir. Eu pensei, algo está acontecendo aqui. Há um mundo ou outro em que as interações sociais são de tal forma intensas que eu me tornei invisível aos olhos dos meus filhos, aos olhos dos meus sobrinhos, dos coleguinhas deles. E aí eu estava ali, completamente só numa casa, cheia de gente, e onde havia uma interação intensa, mas da qual eu não fazia parte. E essa solidão familiar pela qual eu passei, eu acredito que seja um processo pelo qual inúmeras mães, inúmeros pais, inúmeras namoradas, esposas estejam passando atualmente. E o fato de desconhecer, de não conseguir compreender nem explicar o que está acontecendo, leva as pessoas a uma demonização do jogo. Essa é a nossa tendência, aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não compreendemos, nós pensamos que é uma coisa do demônio, né? Então, por isso eu quis entrar nesse mundo virtual, eu quis vestir a personagem Lua no game Free Fire e entrar na guilda Supra para estar lá, estar aqui e começar a compreender, a compartilhar das sensações, das tensões e das experiências que os meus alunos, meus filhos, sobrinhos, colegas, eu quis compartilhar do que eles sentiam para compreender o que estava acontecendo ali. Entender que significações estão sendo construídas dentro do jogo e de que forma essas interações podem reconfigurar as relações do mundo atual. Então a leitura do Homo Ludens foi norteadora nesse meu processo de iniciação do jogo e da pesquisa, me ajudou a entender que as minhas hipóteses faziam sentido. Então, antes de passar para os relatos e de algumas imagens das incursões iniciais da Lua no campo de batalha do Free Fire, eu vou trazer mais uma citação do Huizinga que eu considero muito importante. Ele diz: as grandes atividades arquetípicas da sociedade humana são
desde o início, inteiramente marcadas pelo jogo. Na criação da fala e da linguagem, brincando com essa maravilhosa faculdade de designar, é como se o espírito estivesse constantemente saltando entre a matéria e as coisas pensadas. Por detrás de toda expressão abstrata se oculta uma metáfora, e toda metáfora é um jogo de palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o homem cria um outro mundo, um mundo poético ao lado do da natureza. Página 7 da edição de 2018. Então, espero que vocês riam bastante com os vacilos dessa noob, que é como se chama os iniciantes no jogo, os que não entendem nada. Espero que essas primeiras impressões sejam interessantes para vocês, como tem sido para mim. Há praticamente um ano eu estou na Supra, realizando uma incursão exploratória com o objetivo de conhecer o campo de batalha virtual, compreender a dinâmica do jogo, enfim, para me familiarizar com o jogo e também com a dinâmica da guilda, quais são as tarefas, quais são as regras, qual o perfil dos jogadores. Então, nessa primeira etapa dessa incursão exploratória, eu tenho buscado compreender o jogo e compreender os jogadores. E para mim isso é um pouco complexo, porque eu demoro a me familiarizar com o jogo, já que na minha vida todinha eu nunca gostei muito de jogar, nunca gostei de me envolver muito com grupos, com muitas pessoas. E eu não posso dizer que eu esteja realizando uma incursão etnográfica, né, pelo fato de não interagir com outros jogadores. Mas através da Lua eu tenho tido a oportunidade de me olhar de fora, através de uma personagem que não é humana. Assim, no campo de batalha, é a Lua que sente medos. É a Lua que se esconde, é a Lua que corre, que morre repetidas vezes, mas por outro lado são minhas todas as sensações da Lua. É sob o meu comando que ela sente, que ela age, que ela vive e que ela morre. Assim nós somos duas e somos uma. O grande desafio dessa etapa inicial do Free Fire foi observar o lado humano da Lua e os efeitos que a humanidade dela trazia para a sua curta existência em cada batalha em que ela morria para renascer. Por outro lado, tudo que a Lua sente, os efeitos físicos, eles recaem sobre mim. O medo dela acelera o meu coração. O prazer dela desperta a minha alegria. Nas primeiras vezes que eu caí de paraquedas no campo de batalha, eu tive medo de sofrer um infarto, em decorrência da aceleração muito grande dos meus batimentos cardíacos. Só que cada partida dura em média uns 10 minutos. Isso leva a sensação de ser apenas um sonho, ou um pesadelo, ou um faz de conta, e acaba funcionando como uma simulação de comportamento. Eu percebo ali o campo de batalha do Free Fire como uma espécie de treinamento para situações que a gente vive aqui fora na vida atual, como se lá fosse o mundo aqui de uma forma mais metafórica. Eu aprendi muito com essa incursão exploratória. Já aconteceu? Principalmente a respeito de mim. E dos meus comportamentos, né? Aí eu pego uma. Vale lembrar que cada personagem está levando para o campo de batalha do Free Fire os comportamentos que o jogador manifesta no mundo offline. Então, o fato de me reconhecer na Lua me permitiu observar sua movimentação com um olhar bastante autocrítico. Nas primeiras jogadas, a Lua buscava se esconder a todo custo, para não se deparar com outros jogadores e correr o risco de ter que enfrentá-los. Por conta disso, ela acabava morrendo asfixiada, porque a zona de segurança ela vai se reduzindo à medida que vão diminuindo os jogadores sobreviventes no campo de batalha. E isso obriga os que chegarem à fase final a se enfrentarem, já que a zona de segurança fica no final bastante reduzida. Pois bem, a Lua compreendeu que não poderia se esconder. Ela teria que se manter em movimento por dentro da zona de segurança, porque se ela se escondesse
e a zona de segurança, e ficasse fora da zona de segurança, ela morreria asfixiada, como morreu diversas vezes. Em razão disso, a Lua começou a correr por áreas abertas, sem casas e, consequentemente, sem possibilidade de encontrar armas para recolher e se proteger, já que os locais onde se encontram as melhores armas são também as que concentram o maior número de jogadores. Algumas vezes a Lua até chegou à final, mas ela não tinha armas potentes e ela não sabia identificar essas armas. Em razão disso, ela era eliminada diante do confronto. Outras vezes ela nem tinha armas. Observando a minha personagem no campo de batalha, e eu não estou falando como pesquisadora, eu estou falando como jogadora, eu percebi que a Lua repetiu o meu comportamento aqui na vida social. Ela repetiu o meu comportamento de ficar tentando a todo custo evitar conflitos e confrontos numa atitude que beira a covardia. Eu sou esse tipo de pessoa que eu levei para a Lua, coitada da Lua. De evitar, se alguém está armado, se alguém está aborrecido, se alguém está nervoso, eu simplesmente evito. E a Lua fez isso no campo de batalha, de procurar circular por campos vazios, tentando se esconder a todo custo e deixando de viver, porque ela não se divertia. Quando eu via os meninos jogando na sala, eles riam, eles se divertiam, eles estavam animados, mas em nenhum momento a Lua ficou feliz, ela estava sempre preocupada em fugir. E fugir o tempo todo, viver com medo é muito desgastante emocionalmente. Então, a partir do momento que eu e a Lua percebemos essa covardia dela, isso vale para a vida real e isso vale para o jogo. A Lua passou a descer em locais de grande concentração de jogadores, se arriscando a uma morte rápida, mas corajosa. Eu vou dizer uma coisa, se esconder, isso vale no jogo e vale na vida, não é uma estratégia inteligente. E buscar um isolamento voluntário, tanto no campo de batalha como na vida, não permite crescimento. Nem garante vitória, nem garante prazer. Não há como vencer uma batalha fugindo de todos os desafios e dificuldades que poderiam preparar a gente para enfrentar os combates maiores. É assim no Free Fire. É quando você enfrenta 1, 2, 3 jogadores que não são bons, é que você aprende e desenvolve as suas habilidades para enfrentar aquele melhor lá no final e ser o vencedor. Também não é uma boa estratégia seguir sozinha, nem no jogo, nem na vida. Seguir sozinha, lutar sozinha, fazer tudo sozinha. Aristóteles disse lá na Grécia Antiga que a cidade é uma criação natural e que o homem é por natureza um animal social e que é por natureza e não por mero acidente. Não fizesse parte de cidade alguma, ele seria desprezível ou estaria acima da humanidade. Isso está no livro 1 de A Política. Como definitivamente eu, Dalina, nem a Lua estamos acima da humanidade, e eu digo aí a humanidade virtual do Free Fire, eu posso concluir que eu sou a parte desprezível. Eu e Lua somos desprezíveis, já que passamos por esse período inicial da incursão exploratória, fugindo dos enfrentamentos, evitando a interação com outros jogadores dentro da guilda, talvez pela vergonha de ser uma noob, novata, inexperiente. Em março, e aí voltando agora para a pesquisa, terminadas as disciplinas em curso do doutorado, a Lua vai iniciar de fato a sua incursão etnográfica. E com medo ou não, ela vai participar dos treinos da Guilda Supra, vai executar as tarefas que são designadas a todos os membros, quem sabe vai até participar de uma live competitiva. Acima de tudo, o que mais me assusta a mim e Dalina, Cara, eu não matei ninguém. enquanto pesquisadora, enquanto pessoa falha e suscetível a desenvolver uma compulsão por algo que seja prazeroso, é
é justamente essa questão de ficar tempo demais no jogo e de não conseguir sair. Isso não ocorre apenas com os games atuais, como o Free Fire. O Huizinga descreveu essa espécie de fascinação diante do jogo. Numa citação do livro, ele explica essa fascinação que ocorre no jogo. Segundo ele, o jogo introduz na confusão da vida e na imperfeição do mundo uma perfeição temporária e limitada. Exige uma ordem suprema e absoluta. A menor desobediência a essa regra estraga o jogo, privando-o de seu caráter próprio e de todo e qualquer valor. É talvez devido a essa afinidade profunda entre a ordem e o jogo que este, como assinalamos de passagem, parece estar em tão larga medida ligado ao domínio da estética. Há no jogo uma tendência para ser belo. Talvez esse fator estético seja idêntico àquele impulso de criar formas ordenadas que penetram o jogo em todos os seus aspectos. As palavras que empregamos para designar seus elementos pertencem quase todas à estética. São as mesmas palavras com as quais procuramos descrever os efeitos da beleza, tensão, equilíbrio, compensação, contraste, variação, solução, união e desunião. O jogo lança sobre nós um feitiço. É fascinante, é cativante e está cheio das duas qualidades mais nobres que somos capazes de ver nos todos: o ritmo e a harmonia. Essa citação está na página 13 da edição de 2018 do Homo Ludens. E aí, para finalizar, vale ressaltar que, especialmente nesse período histórico que nós estamos vivendo, diante de uma pandemia mundial, é justificável que os adolescentes, que representam a grande maioria entre os jogadores, se excedam no tempo de permanência nesse universo virtual. Porque, cheios de energia, confinados em suas casas, com um desgastante processo de aulas virtuais, distantes fisicamente de colegas, de festas, de encontros em clubes, eles encontram no Free Fire um espaço que promove o despertar desse sentimento de que falou Huizinga, um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Obrigada.